Para responder às questões 16 a 18, considere o fragmento abaixo. O mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção, quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores e que se refletem nos contextos atuais, abrindo-se criativamente para o novo. Com base no fragmento, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. A expressão de modo que exprime finalidade, então vamos lá. O mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção, quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam, para que se sintam, né? Então, de fato, a gente tem aqui esse aspecto de finalidade, né? O mundo deve lhe ser apresentado de modo que se sintam. Então, para que se sintam estimulados a equacionar. Então, de fato, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Os dois travessões não podem ser substituídos adequadamente por parênteses. Então vamos lá. Se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores. Aí abre aqui com o travessão, né? E que se refletem nos contextos atuais, travessão, abrindo-se criativamente para o novo. Então, está sendo dito aqui que eles não podem ser substituídos adequadamente por parênteses. Falso, eles podem sim ser substituídos por parênteses. Nós temos aqui um dos usos, né, do travessão e podendo ser substituído pelo parágrafo, a ênfase que se faz a uma parte do texto, né, e essa ênfase está intercalada. Reparem, nós temos o travessão e que se refletem nos contextos atuais. Então, essa ênfase está sendo dada aqui a questões legadas pelas gerações anteriores. Então, essas questões legadas se refletem também nos contextos atuais. Então, essa ênfase, sendo aqui separada por travessão, né, pode ser também isolado por parênteses, ok? Então, a 2 está falsa. O elemento C, nas 3 ocorrências, funciona como partícula passivadora. Então, vamos lá. Né? De modo que se sintam, né? Se sintam. Esse se aqui, um pronome reflexivo. Temos aqui um verbo sensitivo, que é seguido de objeto direto na forma de uma oração reduzida, né? Que se sintam o quê? Estimulados a equacionar e resolver questões legadas. Então, temos um pronome reflexivo. Portanto, a afirmação 3 já está falsa, né? No outro se, e que se refletem nos contextos atuais. Também um pronome reflexivo. Abrindo-se criativamente para o novo. Abrindo-se. Também um pronome reflexivo. Nesse caso específico, com a função sintática de objeto direto reflexivo. Ok? Então, essa afirmativa 3 está falsa. Afirmativa 4, o verbo equacionar poderia ser substituído adequadamente por analisar. Então, de modo que se sintam estimulados a analisar e resolver questões legadas. Ok, pode substituir sem nenhum problema, né? Pode substituir por analisar, tá bom? Então, as afirmativas corretas são a 1 e a 4. Portanto, a opção correta da 16ª questão é a opção A. 17ª questão. Considerando-se o padrão frasal do português escrito e os 2 trechos destacados no fragmento, opção A. Ambos apresentam o elemento e com função coesiva, mantendo o paralelismo sintático. Então, assim, o padrão frasal do português, né, é o sujeito, verbo e complemento. Ou seja, podemos dividir em sujeito e predicado, né? Mas vamos lá. Aqui está dizendo que ambos apresentam o elemento e com função coesiva. Campo aberto para investigação e intervenção. Ok? É um elemento coesivo aqui. Está mantido o paralelismo sintático. Campo aberto para investigação e para intervenção. Então, mantém-se aqui o paralelismo, né? Essa
continuidade sintática. No outro, estimulados a equacionar e resolver. Também está mantido o paralelismo, né? Essa sequência, ó. Estimulados a equacionar, estimulados a resolver questões legadas. Então, o E, ele mantém esse paralelismo. Ok, pessoal? Então, nesse padrão frasal do português escrito, mantém-se aqui o paralelismo sintático. Então, esse E é utilizado com função coesiva, está ligando as partes do texto. E essa ligação está sendo feita de forma adequada, mantendo o paralelismo, mantendo essa sequência, né? Campo aberto para investigação e intervenção. Então, campo aberto para investigação e campo aberto para intervenção. A sequência está mantida. Estimulados a equacionar e resolver questões legadas, estimulados a equacionar e estimulados a resolver questões legadas. Então, esse E aqui também mantém a estrutura sintática, né? Essa sequência, né, sintática, tá bom? Então, a A está correta. Na B, ambos apresentam ausência de paralelismo, falso, né? Eles apresentam sim paralelismo. Na C, o segundo contém uma preposição regida pelo verbo equacionar? Não, né? Estimulados a equacionar. Esse a aqui se refere a estimulados, né? Então, nós temos aqui, na verdade, um complemento nominal. Estimulado a. Então, esse a faz parte da regência de estimulado e não do verbo equacionar. E a opção D, o primeiro contém uma preposição com sentido de direção. Nesse caso do para, né? Campo aberto para. Não é no sentido de direção, mas sim de finalidade, tá bom? Então, não é direção, é finalidade. Portanto, a opção correta da 17ª questão é a opção A. 18ª. No fragmento A, né, nesse fragmento. Opção A. Uma metáfora entre mundo e campo aberto. Definição simples de metáfora, né, uma figura de linguagem na qual nós encontramos comparações. Mas essas comparações são feitas de forma implícita. Aqui no texto, a gente tem a comparação na superfície do texto. Está presente, está claro aqui, né? Então, o mundo deve lhe ser apresentado como um campo aberto. Então, o mundo como um campo aberto. Então, está textualmente presente aqui. Não se trata de uma metáfora, não está implícita essa comparação. Ela está explícita aqui, tá bom? Não se esqueça, na metáfora a gente faz comparações de forma indireta, né, de forma implícita. Aqui, a comparação está clara, está na superfície do texto. Então, já não é a opção A. Opção B, uma comparação entre o mundo e o campo aberto. Exatamente essa opção, né? Trata-se aqui de uma comparação entre o mundo e o campo aberto. Bastante simples, né? De cara a gente percebe que há essa comparação. Opção C, predominância do uso denotativo da linguagem. Bem, aqui poderia surgir uma dúvida, né? Porque a C diz predominância do uso denotativo da linguagem e a D, predominância do uso conotativo da linguagem. Poderíamos pensar no seguinte, bem, se uma não predomina, a outra vai predominar. Então, né, uma das duas seria a correta. Pela lógica, a gente poderia pensar assim, se não predomina uma, vai predominar a outra. Bem, pessoal, linguisticamente, quando a gente faz aqui uma análise linguística, né, à luz da ciência, a gente percebe que não é possível dizer se predomina o uso denotativo ou o uso conotativo. Nem sempre a gente consegue identificar, né, esses dois sentidos, o da conotação e o da denotação. Se a gente considerar a denotação como uma função representativa da linguagem, que seria aquela mais próxima do real, ou seja, a parte da significação da palavra que vai se aproximar, né, de um sentido que seria próprio a ela, e a conotação como a possibilidade de essa palavra funcionar como uma exteriorização psíquica, ou seja, a gente atribuir vários sentidos a uma mesma palavra,
A gente pode dizer que a significação total de uma palavra vai comportar a denotação e a conotação. Então, a gente vai ter sempre nessa palavra um caráter polissêmico. Portanto, pessoal, a conotação não é exatamente a criação de mais um sentido que é dado a uma palavra. É, na verdade, uma parte das diversas possibilidades de sentido dessa mesma palavra. Então, pessoal, não é possível dizer se há predominância do uso denotativo da linguagem, muito menos do uso conotativo da linguagem. Então, indo por eliminação, marcaria aqui a opção B de bola. Para responder às questões 19 e 20, considero o excerto reproduzido abaixo. Para que a função utilitária da literatura e da arte em geral possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor e, portanto, garantir a formação de um leitor fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Infere-se do excerto que: opção A. A dimensão humanizadora da arte pressupõe um leitor crítico. Então vamos lá. Para haver essa dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor, né, um leitor fruidor, ou seja, um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e firmar pactos de leitura. Você poderia até pensar assim, bem, para mim, um leitor crítico é esse leitor, né, esse sujeito que se implica na leitura dos textos, desvenda suas múltiplas camadas de sentido e responde às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Mas do jeito que está aqui nós temos um leitor crítico qualquer, né? Então pressupõe um leitor crítico. Mas nós podemos ter leitores críticos sem haver essa dimensão humanizadora da arte. Em outras palavras, nós podemos ter leituras críticas sem estar, né, relacionadas a esse universo das artes, da literatura. Ok, pessoal? Então eu entendo que a opção A não seria marcada justamente por esse fator, né? Leitor crítico não pressupõe essa dimensão humanizadora da arte. Até porque nós podemos ter leitores críticos que vão contra essa dimensão humanizadora da arte. Opção B. A escola ainda trabalha com uma função utilitária da literatura e da arte em geral? Sim, a gente pode inferir essa afirmação. E por que nós podemos inferir? Porque nós temos no trecho: para que a função utilitária da literatura possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, então a gente ainda não chegou a essa dimensão humanizadora. A gente tem ainda uma dimensão instrumental, utilitária. Então a gente pode inferir isso do trecho, né? Então, para que ela possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, logo ela ainda não deu lugar à sua dimensão humanizadora. Então ela está em outro patamar, né? Então, infere-se que a escola ainda trabalha com uma função utilitária da literatura e da arte em geral. Opção C. A escola deve trabalhar a utilidade da literatura para formar um leitor fruidor? Não. Não deve trabalhar essa utilidade da literatura, não há esse aspecto utilitário, como se fosse uma ferramenta, né, um instrumento, né? Não é nesse sentido. E a opção D, a literatura serve para abrir horizontes e resolver as camadas de sentido do texto. Também não se infere isso, né, pelo extrato que nós temos aqui, pelo excerto que nós temos aqui. Então a opção correta da 19ª questão é a opção B de bola.
poderia haver, né, uma sugestão de recurso para sinalizar a opção A, né? Mas acredito que a banca vai entender que esse leitor crítico, né, o leitor crítico, não pressupõe a existência dessa dimensão humanizadora, tá bom? 20ª questão. Do excerto conclui-se que a arte e a literatura, opção A, devem ter a função de formar sujeitos para o mundo do trabalho? Não, né, pessoal? Não é isso. Opção B, podem ser instrumentos que propiciam aos sujeitos a fuga da realidade? Também não. Opção C, devem se constituir em andaimes que levam o sujeito para o mundo da imaginação? Também não, né? Você pode até entender que a literatura ela tem sentido, né? Como se fossem uns andaimes que levam o sujeito para o mundo da imaginação, né? A gente já pode até entender isso, mas não se tira isso do excerto, né? Pelo que está no excerto, a gente não pode concluir isso. Na opção D, podem mudar os sujeitos a depender dos modos de leitura e dos pactos firmados. Exatamente essa opção, né? Então, podem garantir a formação. Então, veja, aqui é a possibilidade, né? Podem mudar os sujeitos. Então, como nós temos no excerto, possa dar lugar à sua dimensão humanizadora e, portanto, garantir a formação de um sujeito, de um leitor fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Então, a opção correta da 20ª questão é a opção D de dado. E nós finalizamos aqui a correção deste exame. Bons estudos a todos e até a próxima.